estás? Estou bem, Helena. E tu? Em primeiro lugar, muito boa noite. Mas eu estou bem, não é? Estamos aqui neste sítio que eu nunca me sei como dizer, mas tu sabes sempre, que é uma mistura de... Lugar estranho. Exato, é isso. E maravilhoso. É esse mesmo. Estamos sempre neste sítio, minha gente. É verdade. E o tempo e o espaço perdem a sua importância porque estamos aqui a lançar as nossas almas e os nossos pensamentos sobre Twin Peaks para o éter. E não é só isso. É porque depois da meia-noite já as pessoas estão um bocado cansadas, estamos com um copo de vinho e pronto, e claro, o tempo perde-se. Sim. Porque a gente gosta de falar, como já devem ter reparado. Sim, gostamos muito. E conta-me coisas. Coisas lynchianas desta semana. Coisas lynchianas desta semana. É um bocadinho uma inception de lynchianismo. Como assim? Porque foi mais ter feito uma coisa que me fez lembrar de outra coisa lynchiana. Ok. Portanto, foi isso. Que eu já não me lembrava há muito tempo. Então, eu fui com o Edgar passar um fim de semana fora e fizemos uma caminhada perto do Rio Mondego. E depois eu vi um caminho que ia dar até uma casa. Eu, olha que fixe, pronto, aquilo, lá está. A casa não tem aqui uma cerca de propriedade privada, podemos aproximar e ver a vista dali. Vimos que a casa era um sítio em bom estado, mas que não estava ocupada. Mas havia ali uma vibração qualquer naquela casa que nos fez aos dois lembrar de uma outra caminhada que fizemos na Serra de Monchique, ainda durante o tempo da pandemia. Ou seja, não sei se se lembram, se te lembras tu, Cláudia, em particular, porque, pronto, para além de ti ninguém mais vai responder. Exato. Pelo menos neste preciso momento. No verão de 2020 cortaram com o impedimento das pessoas saírem dos distritos e então nós fomos até o Algarve e fizemos uma caminhada pela Serra de Monchique e o objetivo foi ver uma capela que acho que estava abandonada, mas que aquilo fazia parte de um percurso. Assim o fizemos e eis que quando chegámos lá acima, no percurso, né, sempre a subir, apareceu um senhor de uma casa particular, com um ar muito simpático e também sinistro, a dizer: olá, então como estão? Querem ir ver a capela, não é? Eu tenho as chaves, venham comigo. E o que nós dissemos que não, mas ele insistiu um bocado, portanto... E vocês foram ou não? Claro que não. Eu acho que se nós tivéssemos ido, acho que não estaríamos aqui. Eu acho que nós estivemos prestes a ir... pelo menos eu senti todos os sinais de perigo. A sério? A sério. Que aquilo poderia ter sido um episódio de True Crime. Então imagina, estás no meio da floresta. Quer dizer, não era totalmente no meio da floresta, mas aquilo não era assim tão próximo, aquela casa e aquela capela não era assim tão próximo de outras localidades. E um gajo que está dentro de casa, está a observar transeuntes e quer de graça mostrar a capela, que ele tem as chaves. Epá, eu não sei, eu só sei que eu comecei a imaginar, sei lá, sim, vísceras penduradas num gancho ou qualquer coisa. Sabes que isso para mim não me parece tão estranho, porque em Évora, aliás, perto de Évora, existe uma antiga vila romana. Sim. Em que tu, para visitares, tens uma casa de um pastor com muitas ovelhas e efetivamente é o senhor que tem a chave para te deixar visitar aquilo. E o senhor também te aparece do nada e diz: é para visitar a vila! Tu dizes: sim, estava aqui, abre a porta e depois vocês encostem só ao portão. E é assim que isto funciona. E vais, visitas a vila é espetacular, tem frescos, ainda tem mosaicos romanos e tudo, vês umas caganitas de ovelha lá pelo meio, porque as ovelhas andam lá por todo o lado, e pronto, e depois vais-te embora e o senhor afasta Deus tipo da janela com um ar um bocadinho assim de terrífico, serial killer, mas pronto, o senhor é super amável, é um amor de pessoa, juro-te, aquele senhor é espetacular, mas pronto, por isso é que para mim isso, ou seja, não é tanto uma questão de serial killer, seria uma coisa mais, ou seja, no teu caso eu seria morto porque eu pensava que era o senhor Débora, estás a ver? E pronto, ia de vela claramente. Pois, se calhar não sei se fomos preconceituosos ou não. Não, porque lembras-te que ainda há pouco tempo houve uma cena qualquer numas raparigas que haviam
que tinha sido acusado em Espanha e tudo, e que estava a viver na zona do Alentejo, do Algarve, e que só fazia era merda, tentou matá-los e tudo. Ai, não sabia nada disso. Pois, por isso, não. Sim. Podes não ter sido preconceituosa. Estou a dar o exemplo. Pois. Eu muito provavelmente podia ir de vela porque eu olhava para o senhor e pensava, se calhar é como aquele coitadinho, né? Que giro, e depois, pum, 2 tiros nas fuças. Pois, aqui se calhar o que intimidou foi mais ser um edifício totalmente fechado. Eu não sei se estou a visualizar corretamente a cena da vila, ou seja, havia uma cerca, abriu o portão e havia uma casa lá dentro. Não, havia um espaço não, livre, ou porque não? como é uma cena romana, aquilo já nem paredes têm, aquilo tipo, é só no chão, tu quando visitas é quase como se estivesse a ver uma planta. Estás a ver, não é nada fechado, e repara, e tu também vais lá, e as pessoas do posto de turismo dizem, aliás, qualquer pessoa que lá vá sabe que é aquele senhor que tem a chave. Pois. E efetivamente é uma coisa, não é uma coisa de alguém te aparecer e dizer ai, venha comigo. Não, alguém te diz, vai lá, está lá aquela casa, é aquele senhor. Ou seja, tens todo um percurso até chegar lá, não é uma coisa que te aparece por obra e graça das corujas de Twin Peaks, digamos assim. Sim, pois, mas foi um ambiente um bocado sinistro. A capela está sinalizada, mas aquilo não é muito visitada. Pois. E também intimida ser um local isolado e ser um edifício fechado, não é? Não é isso, não é exatamente essa. E se ninguém te diz que é o senhor que te deixa entrar lá dentro, pode ser um maluco qualquer que lá esteja, efetivamente. Yeah. Muito bem. Bonita experiência lynchiana. Sim, neste caso. Inception. Inception. Exato. Então, e tu, que me contas? Eu tive uma experiência muito aterradora. Então, resolvi fazer limpezas de primavera à casa e estava a limpar a casa toda. Ou seja, isto não é bem uma coisa lynchiana, é só mais uma partilha. E pronto, e depois resolvi lavar o chão. Sim. E o que é que tu fazes quando lavas o chão? Pegas uma esfregona? Exato. Só que nós em casa temos 2 esfregonas. Uma para o chão de madeira e uma para o chão de azulejo. Sim. Porque uma tem químicos, a outra tem cera natural da abelha, sei lá do que é para encerar o chão ao mesmo tempo. Flutuante, exato. E estou eu agarrado à esfregona a fazer força para a desenroscar e a da esfregona parte-se, o cabo todo enferrujado, foge-me contra o braço, faz-me um corte de 15 cm de largura por 3 mm de largura, de 15 cm de comprimento por 3 mm de largura por 3 mm de profundidade, e começa a sangrar que não houvesse amanhã. E aí pensei, ai, tétano da minha vida. Pois, realmente isso não tem muito bom aspecto. Pronto, e pensei, vou morrer com tétano. Mas tens as vacinas em dia? Tenho, está tudo em dia. Depois descobri que era só maluquice na minha cabeça, obviamente, não é? Mas assustei-me bastante. Pois, e claro. pior, depois disse ao meu companheiro, ai, anda cá, que preciso da tua ajuda. Ou que ele vai a correr e diz-me, o meu braço escorria sangue. O que é que fizeste agora? É uma coisa bonita, não é? Uma pessoa está a sangrar. O que é que fizeste agora? Que crueldade. E eu disse, cortei-me com isto. Temos água oxigenada? Acho que não. E eu disse, de certeza? Álcool? Sim. Eu disse, está bem. Dá-me lá o álcool. Álcool, 97%. Aquele estava quente. Não, aquele não me doeu nada. Aquele nem senti nada porque estava muito quente. Lá me foi buscar um Hansaplast, que não me ocupou a ferida toda, obviamente. Ficou metade no algodãozinho. Sim. Metade na cola, a fechar a ferida com cola. E passado 10 minutos de, pronto, já ter limpo bem a ferida, tudo e mais alguma coisa, eis que olho e vejo a garrafa de água oxigenada, cheia, na parte de baixo do móvel. E disse, não havia água oxigenada? Não me lembro, mas porquê é que não procuraste? Claro! Estava cheio de sangue. Estava a sangrar, é claro, o que é que tu deves fazer? Só com a situação, não é? Esquece. Sim.
Foi a minha situação nichiana. É Mas quando por precisas de acaso ajuda e alguém Pois. te dá álcool em vez de água oxigenada. Sofre para aí, cabrão. Pi! Ups. Mas por acaso eu acho mais lixante fazer limpezas no geral, de primavera, a casa toda, do que esse corte acidental. Não sei porquê. Acho que sou maluca. Não, mas sabes que as limpezas de primavera, para mim, ajudam-me bastante. Porque limpei a casa toda, tirei montes de roupa do armário para o lixo. Lixo, quer dizer, para doar, está ali no saco para doar. Arrumei a roupa de inverno, preparei-me realmente para a primavera e para o verão. E depois começou a chover durante a semana e a fazer frio. Que estupidez. Mas pronto, nós não estamos cá para falar de tempo, estamos cá para falar hoje do quê, Helena? Estamos cá para falar dos episódios 10 e 11 de Twin Peaks, da segunda temporada, em que o primeiro se chama Disputa entre Irmãos e o segundo chama-se Baile de Máscaras. Bom, depois da intensidade dos episódios passados, nós queremos saber como é que está a Twin Peaks depois de saber quem matou a Laura Palmer. Ele pelo menos quer, e tu, Cláudio? Sabes que eu comecei a ver este episódio, estes episódios, mas o 10 em particular, a pensar, a Laura morreu, sabe-se quem é que é o assassino da Laura, qual é que é a lógica da série continuar? No sentido que este era o grande enigma. E foi resolvido. Então como é que isto vai funcionar a partir daqui para a frente? Então eu fui um bocado nesse... Não era tanto como é que está a Twin Peaks, é o que é que vai acontecer a partir de agora, não é? Quer dizer, Sim. Não há grande sentido. E fiquei de veras positivamente surpreendido. Sim, eu acho que é um bom apanhado que fizeste, porque Twin Peaks em si não é só uma terra com situações bizarras. Essas situações bizarras têm um significado que nos faz pensar. Nós nunca iremos saber o significado de tudo, mas iremos pelo menos, caso estejamos interessados, como é o nosso caso, ter uma viagem muito interessante. E eu acho sinceramente que é agora que a viagem começa mais profundamente. Ok. E que o caso da Laura Palmer em particular foi uma desculpa, porque... É um mote. Sim, porque o que interessa mesmo é a relação entre Twin Peaks e quem vê Twin Peaks. Ok. E também o efeito da série e todos os seus símbolos na psique de quem vê Twin Peaks. Por isso mesmo é que, passado décadas, continua-se a falar disto. Exato. E acho que, se calhar, não é? Há sempre coisas maravilhosas a serem feitas ao nível da ficção, mas todo este trabalho irá sempre ser revisitado de uma maneira ou de outra. Então, a ação neste episódio 10, começa na casa dos Palmer. Mas só recordar que nós fazemos 2 episódios, não é? Exato. Portanto, não vamos aqui fazer divisão entre qual episódio. Narrativas, não episódios. Exatamente. Começamos na casa dos Palmer, a 3 dias depois da morte de Leland. Eu acho, não sei o que é que tu pensas, que nunca vi a Sarah tão lúcida e segura de si como neste momento. Eu nunca a vi tão calma na minha vida. E quer dizer, há uma coisa muito interessante, pelo menos para mim, a partir de agora, que é, nós tínhamos sempre, quando o Twin Peaks começava, ou, aliás, quando acabava, terminava sempre com aquela imagem da lareira, com a fotografia da Laura, e terminava assim. E este começa com a fotografia da Laura e do Leland. Sim, pois é. Ou seja, achei interessante esse pormenor e, claro, a Laura, a Sarah, a Sarah está super lúcida e para mim não faz sentido nenhum. Pois não, ao ponto até de recusar o sedativo que o Dr. Hayward lhe estava a dar. Estamos a falar de uma mulher que perdeu a filha, perdeu o marido, mas perdeu a sobrinha também. É que não nos podemos esquecer que a Maddie morreu. Este episódio retrata o funeral do Leland, em particular, mas a Maddie nunca foi enterrada. Pois não. Quer dizer,
supostamente o corpo terá sido trasladado para a terra dela. Mas a Sarah não foi ao funeral. Parece que a Maddie, pronto, foi só um bocado... Sim, era uma projeção da Laura, de alguma maneira, o que acho injusto, não é? Sim. Mas sim. No entanto, ela aceita as palavras de conforto que o Cooper lhe oferece e concorda com a ideia de que foi Bob a matar a filha e não o marido. E fala, sobretudo, que ela era sedada pelo Leland e por isso não sabia o que se passava lá em casa. O que por si é estranho e às vezes parece-me que a família Palmer é construída para mostrar um arquétipo de família perfeita, mas com questões graves na sua estrutura. Agora o que eu penso é, ela era sedada, ela sabia que alguma coisa de estranho se passava, mas estava completamente passiva. Mesmo que o Leland lhe desse alguma coisa à noite, na bebida ou na medicação, e entretanto ela tinha as visões do Bob. Portanto é como se fosse a calma da resolução. Talvez. Pois. Após o funeral há uma recepção na casa dos Palmer, sim, e está lá quase toda a gente. A Nadine, o Ed, a Norma e o Hank Jennings, os Haywards, Audrey, um Dr. Jacobi já revitalizado depois de ter estado com a mulher no Havaí. Mas por que raios é que ele tem uns óculos com uma lente de cada cor? Ele tem uns óculos com uma lente vermelha e com uma lente azul. Convenhamos, eu uso óculos, tu usas óculos. Imagina-te andar com uma lente vermelha e uma azul o tempo todo. O que eu me lembro aqui, eu não sei se a gente já falou disso, mas o que eu me lembro aqui é de quando eu era pequena ter recebido uma espécie de caderneta com dinossauros e que tinham uns óculos de 3D. Exato, que eram feitos com o vermelho e com o azul que davam essa visão, porque aquilo era impresso com essas duas cores desfaseadas, que era para dar essa ilusão de cena. Mas sim, é exatamente isso. Sim. Mas porquê é que ele usa aquilo? Sim, que significado é que poderá ter? Quer dizer, ele faz de um psiquiatra, mas um psiquiatra deveria ser capaz de ver as dimensões todas. Exato. Portanto, ele que só vê a 2D e precisa de ver a 3D. Pois, não sei. Aquilo para mim pareceu-me tudo muito estranho. Sim. Será que ele é uma entidade do mundo real que entra na televisão e por isso precisa de uns óculos? Quiçá. Quiçá mesmo. Também está lá o Major Briggs e duas novas personagens já bastante geriátricas, que são o presidente da Câmara de Twin Peaks, Dwayne Milford, e o seu irmão Dougie, que é quem dirige o jornal em Twin Peaks. Eles entram numa quesilha, os dois, porque o Dougie tem o hábito de se estar constantemente a casar com mulheres muito novas, sendo os seus casamentos já tidos como uma tradição em Twin Peaks. Uma vez por ano. Sim, basicamente. A Donna, quando se cruza com o Ed Hurley, aproveita para falar do seu sobrinho James, a falar do facto que ele não está lá perto, porque de alguma forma ele acha que a morte da Maddie é culpa dele e fugiu de moto para arejar a cabeça. Por sua vez, o Major Briggs pergunta a Cooper o que ele vai fazer agora que o caso da morte da Laura Palmer foi concluído. Ele diz que ainda tem dias de férias para tirar e agora será uma boa altura. Ante esta resposta, o Major Briggs convida Cooper para uma pequena viagem de pesca à noite. A melancolia de Cooper deixar Twin Peaks, pelo menos para mim, fica no ar. Mais tarde vemos Cooper no seu quarto no hotel The Great Northern a dobrar os seus boxers de xadrez para a viagem com o Major Briggs, quando de repente a Audrey bate à porta. Ela quer saber se ele vai mesmo embora e demonstra outra vez os seus sentimentos por ele, ao que ele recusa de maneira bastante ética por causa da diferença de idades. É verdade. Por pressentir que há algo mais para além da sua ética, ela pergunta a Cooper se alguém já o magoou. Algo mais no sentido de atração, apesar de tudo. Ao que ele responde que foi o contrário. Ele é que magoou alguém e essa pessoa acabou por morrer no contexto de ter sido testemunha de um crime federal. Cooper e o seu antigo parceiro Wyndham Earle, que foi quem lhe ensinou tudo o que ele sabe sobre ser um agente, deveriam proteger essa testemunha. Quando a tentativa de assassinato foi feita, Cooper disse que não estava pronto porque a emoção toldou os seus sentidos.
pois ele a amava e, como resultado, ela morreu nos seus braços. No mesmo ataque, o próprio Cooper ficou gravemente ferido e Wyndham Earle enlouqueceu. Isto não é muito bem contado e não é definitivamente a informação toda. Não. Fica muita coisa por explicar. Sabes que esta parte parece-me que é aqui um bocado posta para encher, ou seja, para tentar tapar um buraco que existia do Gordon Cole falar sobre o Wyndham Earle no episódio passado, foi no episódio passado, e parece-me que isto aqui é um bocado metido à rantanplan. Sim, em parte sim, mas também tem a ver com os problemas de Cooper com mulheres. Certo. Portanto, até faz sentido ter sido a Audrey, porque ela... Não, isso faz sentido, ou seja, a explicação de... toda esta explicação parece muito pela rama, ou seja, não é uma explicação que tu darias realmente se fosse uma pessoa que tu gostas, se calhar tu desenvolvias um bocadinho mais mesmo a questão do Wyndham Earle ias explicar um bocadinho mais. Parece-me que é uma coisa só mesmo para tapar um buraco que existe. Sim, e também porque ela é muito jovem, apesar de tudo, não é? Ou seja, ele simpatiza com ela... Ele não simpatiza só com ela, convenhamos, ele não simpatiza só com ela. Ele sente uma atração... Ele tem uma atração por ela. Sim, mas pronto, é muito bonita, ela parece até mais velha, mas tem só 17 anos, portanto, calma aí e certo, bem. É verdade. Bem. Não, mas ele podia explicar o que é que aconteceu. Sim. Em relação ao Wyndham Earle, uma coisa nem invalida a outra. Sim. Ele diz que ele enlouqueceu, mas o que é que aconteceu? E, efetivamente, a Audrey sabe que o Cooper foi baleado. A Audrey, na teoria, foi viciada em heroína. Porque, aliás, tentaram viciá-la em heroína quando ela foi para The Black. Ela tem 17 anos, obviamente que sim. Mas ao mesmo tempo ela... Tem uma bagagem enorme. Ele, não sei, pareceu-me que essa explicação era um bocadinho childish ou um bocadinho incompleta, digamos. Incompleta e talvez até para não manchar a sua imagem perante a Talvez. Ele gosta de sentir que é o cavaleiro andante. Yeah. Antes de seguir caminho para a pescaria noturna com o Major Briggs, Cooper passa pela esquadra para se despedir de Truman, o que é um momento tocante, pois ele acaba de receber de presente uma isca de pesca e um emblema dos rapazes da Casa do Livro, o que faz de Cooper um membro oficial. Numa cena que faz um pouco lembrar o filme Feiticeiro de Oz, não sei se tens a mesma opinião, aquela parte em que a Dorothy diz adeus aos seus companheiros de viagem, o Cooper diz a Rock que se um dia estiver perdido, espera que alguém envie o próprio Rock para o ajudarem a encontrar. Depois segue-se Andy, quando refere que a sua coragem só é superada pelo tamanho do seu coração. Isto é... O Andy é uma espécie de homem de lata. Ok. Sabes que não tinha pensado nisso, mas é uma excelente comparação. Não tinha mesmo nada me apercebido disso. E finalmente o Cooper despede-se de Lucy dizendo que quer um convite para o seu casamento, independentemente de quem seja o noivo. Quando ele está mesmo a sair, entra um polícia canadiano junto a um agente do FBI chamado Roger Hardy, e os dois vieram para aplicar ao Cooper uma suspensão de funções sem remuneração. Cooper depreende que é por causa da viagem que ele fez ao Canadá para resgatar a Audrey. Ao não informar as autoridades canadianas sobre a sua missão, Cooper tecnicamente cometeu uma má conduta. No entanto, o agente Hardy diz que isso não é tudo. Há também umas alegações sobre os métodos e o motivo de Cooper para resgatar Audrey, que estão a ser investigadas. Quando mais tarde o Cooper se reúne com o agente Hardy por mais tempo, o dito agente do FBI, ele... Dos assuntos internos. Sim, exatamente, dos assuntos internos. Ele aí explica que na sua primeira visita ao One Eye Jacks foi disfarçado para interrogar o Jacques Renault, que era lá barman e croupier de casino, e que Cooper acreditava ter conhecimento da morte de Laura Palmer. Hardy interrompe para apontar que Cooper usou essa viagem para atrair Jack de volta aos Estados Unidos, onde ele poderia ser preso e posteriormente morto no hospital. Quer dizer, mas esse agente do FBI faz futurologia?
Isto não consegue ver uma coisa que é encadeamento de situações, não percebe. Também contextualiza o resgate da Audrey na sua viagem e confirma que em nenhuma das excursões ele alertou as autoridades canadianas. O problema real, no entanto, é que a missão de resgate de Cooper estragou uma investigação policial de 6 meses sobre Jean Renault, o irmão do falecido Jacques, e os deixou com 2 mortos, nenhum já, e nenhuma da cocaína que eles estavam a usar como isco. Há uma implicação de que as drogas podem ter desaparecido com o Cooper e quem o acompanhava. Depois do agente Hardy apreender a arma e o distintivo de Cooper, informa que há um agente da Administração de Combate às Drogas do FBI que vai aparecer para investigar o caso. Depois de um dia tão agitado, o Cooper precisa mesmo de ir relaxar com o novo amigo Major Briggs. Mas ele pergunta, nessa cena, ele também pergunta se o agente da DEA era o Dennis. E ele diz que sim. Pois é, isso é importante. Tanto que o Cooper diz ao próprio Truman que eles estão em boas mãos porque ele é um agente muito competente e muito rigoroso, mas que é um muito bom agente. Sim, é verdade. E é importante sabermos o nome desta personagem. O Dennis. Sim. Dennis. Mas sim, uma pescaria esta noite é o que o Cooper precisa e lá está. Ele vai ter seguidamente com o Major Briggs. Os homens, os dois, estão ali em plena camaradagem, falam poeticamente sobre as várias formas de mal e escuridão e como tudo o que o homem pode fazer é reagir a elas. Depois o Major Briggs pergunta se o Cooper já ouviu falar da White Lodge. Vamos aqui chamar de Loja Branca. Ele responde que não, mas está intrigado. Entretanto, a natureza chama e o Cooper vai urinar numa árvore e diretamente acima de si uma coruja muito sinistra pia e já sabemos, se calhar, ou não sei, parece ser o Bob. Eu tenho uma questão nesta cena. Ok. O Major Briggs está super... não é entusiasmado, mas vês que ele está com necessidade de falar sobre o White Lodge. E vês que o Cooper está muito intrigado. Pois. E ele tem uma bexiga assim tão pequena que não aguenta um bocadinho. É verdade. É que ele interrompe-o exatamente. Have you heard about White Lodge? No, but nature calls. Sim, ele podia fazer um Kegel, não é? Podia esperar um bocadinho. Sim, conter ali. Pá, eu sei que faz mal conter a micção, que não devemos conter. Só que bonita palavra. Mas na realidade ali pareceu-me um bocadinho... Acho que era caso para isso mesmo. Acho que era. Então temos a coruja por cima do Cooper. Enquanto ele faz xixi. Me pareceu assim uma cena um bocado Voyager, mas está certo? Voyeurismo, tudo. Sim. E é o Bob, pronto, isso mesmo. Exato. O Bob é deslocado da cabeça, de certeza que é. Depois, uma luz branca ofuscante atravessa as árvores. O Major Briggs começa a chamar pelo Cooper. A silhueta de um terceiro alguém, aparentemente encapuzado, é vista contra a luz. Cooper volta a correr, mas a luz, a silhueta e Briggs desaparecem. No dia seguinte, de volta a Twin Peaks, Cooper e Truman vão informar a Betty, que é a esposa do Major Briggs, sobre o seu estranho desaparecimento. Mas ela não está muito preocupada, pois diz que isso acontece muito, especialmente se for em relação ao seu trabalho. Betty também refere que o facto de eles estarem na floresta é muito significativo, mas não se adianta muito mais, pois diz que é informação confidencial, mas que vai ver se lhes consegue entregar umas notas que o Major Briggs deixou por casa. Durante esta conversa, Gordon Cole, o chefe de Cooper, interpretado por David Lynch, telefona a dizer que ele tem o seu total apoio na investigação e informa que a pessoa da Administração de Combate às Drogas do FBI é conhecida de Cooper e, de facto, chama-se Dennis Bryson. Eu achava que tinha sido outra a dizer, afinal foi o Gordon. Sim, foi Mea o culpa. Gordon. Sim, eu por acaso também estava um bocadinho confusa Eu achava que tinha sido... no encadeamento, mas... Eu achava que tinha sido outra mas se calhar a falar disso. Mas não tenho a certeza. Houve uma conversa antes. Talvez. Sim. Mais tarde,
Cooper vai-se apresentar a uma sessão de interrogatório com o agente Roger Hardy e outros agentes do Departamento de Assuntos Internos do FBI. Cooper simplesmente entra em modo zen e diz que não tem defesa para as suas ações no Canadá porque tem certeza de que estão corretas e que aceitará quaisquer penalidades decorrentes da violação da jurisdição, mas reforça que não fez nada de errado criminalmente e que se representará em tribunal se necessário. Roger diz que a suspensão de Cooper continuará e que a Administração do Combate às Drogas começará a sua investigação hoje. Depois de sair do escritório, Cooper vai ao escritório do xerife Truman e pergunta a ele e a Hawk sobre se já ouviram falar da Loja Branca. Exatamente. Eles respondem que sim, e Hawk diz a Cooper que ele pode ser destemido neste mundo, mas existem outros mundos. Acrescenta que o seu povo acredita que a Loja Branca é onde os espíritos que governam o homem e a natureza residem. Depois apresenta a Cooper a ideia da contraparte, a Loja Negra, que ele ainda diz ser a sombra da Loja Branca. Hawk diz que todos os espíritos devem passar em ambas as lojas no seu caminho para a perfeição e enquanto estiver na Loja Negra, o espírito encontrará a sua própria sombra, que o seu povo chama de morador no limiar. Eu acho bonita a expressão, muito junguiana. No entanto, Hawk faz uma advertência. Quem entra na Loja Negra com coragem imperfeita terá a sua alma aniquilada. A conversa é interrompida por um estagiário da esquadra que avisa que o agente Dennis Bryson já chegou para o ver. Cooper não fica nem um pouco intimidado, por isso, portanto, eles são velhos conhecidos. E eis que o agente Bryson, que é interpretado pelo ator David Duchovny, antes de existirem os ficheiros secretos e o Californication, e temos a surpresa de que se trata antes da agente Denise Bryson, que afinal é uma mulher trans. Não sei se é uma mulher trans. Achas que não? Pronto, porque depois no decorrer deste episódio eles têm aquela conversa no casamento do... Pois é. E há duas situações em que eu não consigo ter a certeza se a Denise se identifica como uma pessoa trans ou só como uma pessoa travesti. Porque ela diz que quando estava, agora avançando um bocadinho, não é? Mas quando eles têm a conversa sobre o que é que mudou, porque o Cooper pergunta-lhe o que é que mudou na vida dela, e ela diz-lhe que quando esteve infiltrada numa operação com o parceiro dela, de que a pessoa só vendia droga a mulheres travestis e que ela e o parceiro dela, do FBI, se vestiram como mulheres, mas que à noite que ela nunca se tinha sentido tão bem em roupas de mulher. Ok. Mas ela nunca fala em transgénero. E há uma altura em que o Cooper fala com ela por causa da Audrey e ela diz-lhe... sim, mas eu continuo a vestir as cuecas uma perna de cada vez. Pois é, isso é um bocado mais à frente. Ou seja, não consegui perceber se é efetivamente a primeira vez que aparece na televisão um personagem trans ou se na realidade é só um personagem que é travesti. Sim. Não consegui ter 100% a certeza absoluta ainda. Mas o David Duchovny aparece jovem, lindo, adorei. Sim, pois está. Adorei. Muito bonitão. É do Duchovny ou do Duchovny? Eu não sei. Não sei, é um deles. Sim, desde que a gente se faça entender, pois realmente são dúvidas que fazem todo o sentido e acho que só quem consegue responder como deve ser será precisamente uma mulher trans. Pode ser que haja alguma que ouça o nosso podcast, iremos ter em conta os comentários e que tenha visto. Exato. Sim. Mas a minha primeira impressão e reação ao que tu disseste é que se não é uma mulher trans, no limite é um homem
biologicamente, uma pessoa que é biologicamente um homem, que pode também ter uma identidade masculina, mas que também descobriu uma identidade feminina. Certo, mas por isso... E eu lembro-me de ter conhecido, há uns bons anos atrás, na Europa de Leste, curiosamente, um rapaz, eu posso dizer rapaz, porque ele também usa esses, tem esses pronomes e é o ele, que ele dizia que era uma pessoa andrógena. Portanto, ele sente muito conforto em encarnar uma identidade feminina e que, apesar de não ser uma sociedade, a Ucrânia não ser uma sociedade tão aberta, ele prefere arriscar tudo e viver a sua verdadeira identidade, o que no contexto dele é muito corajoso. Sim, mas pronto, mas estás a ver, em relação à Denise Bryson, para mim a questão é exatamente essa, é que não há nada em que ela diga que, apesar dela assumir o pronome ela, mas não há nada que ela diga que se sente trans, não sei. Eu também não sei. ainda não consegui perceber bem. Acho que vamos refletindo. É isso. De acordo com o avançar da narrativa. Tendo em conta a época da série, não é? Eu acho que o assunto foi referido com bastante delicadeza, mesmo assim. E o Hawk fica petrificado quando a vê. O Hawk, para mim, tem algum tipo de fobia em relação à Denise. Deu-me essa sensação. Sim, é bastante possível. Mas talvez ele consiga trabalhá-la ao mesmo tempo. É certo que ele depois refere-se a ela como ele, apesar de ela dizer que é a Denise. Exatamente. Eu de início achei que ele estava a tratar, que poderia ser interpretado como desprezo porque não aperta a mão, mas eu não sei se foi simplesmente o estar petrificado ou não. Acho que não foi tanto uma questão de estar petrificado, acho que foi mesmo uma questão de uma fobia. Porque exatamente como tu disseste, primeiro ele não lhe aperta a mão e depois quando a Denise vai embora da cena, ele continua a chamá-la de ele. Sim. E não dela. E disse inclusive, ao menos a cor fica-lhe bem. Mas fica-lhe bem no sentido de masculino, não feminino. Sim. E o comentário pode ter sido assim um bocado... Jocoso. Sim, jocoso. Sim, é verdade. O Cooper acho que tem uma reação bastante boa. Sim. Assim como outro humano. Sim, reage com surpresa, mas rapidamente ajusta o seu comportamento e está aberto a ouvir a longa história e o processo da Denise, que eu teria toda a curiosidade, mas nós já saltámos um bocadinho à frente. Exato, e já falámos sobre isso. Já falámos sobre isso e não é uma história assim tão longa, mas é. Nota-se que é, mas não foi dado muito tempo a isso, mas teria sido interessante. Bem, é já à noite, anoitece, não é? E Cooper volta para o seu quarto no Hotel Great Northern e vemos que ele recebeu uma carta do Windham Earl que consiste noutro movimento de xadrez e contém uma microcassete. Quando Cooper a ouve, ouvimos Windham Earl a falar sobre como o seu jogo de xadrez o está a levar a um confronto clássico e provoca Cooper dizendo que ele é padronizado no seu pensamento e que isso o torna vulnerável. Earl explica como os seus cavalos e torres aumentarão a sua influência. Cavalos e torres no sentido de xadrez, não é? Portanto, é uma metáfora de qualquer coisa que eu pelo menos ainda não percebi. Como também diz como os seus espiões e até mesmo a sua rainha serão sacrificados na obtenção do seu objetivo, matar o rei. Eu não sei quem é quem ainda aqui. Eu dei-me a sensação que o Cooper era o rei, que a rainha seria a Audrey, não sei porquê. Ok. E que, pronto, os outros seriam os peões. Ok. Deu-me essa sensação. É bem possível. Há muito enigma que ele está a dizer, mas é claro que ele não está a falar sobre xadrez. Exato. Isto é claro como água. Vamos também saber agora sobre outras personagens. É verdade. Podemos começar pela Catherine Martell, o Ben Horne e a questão da serração.
Catherine Martell já decidiu assumir-se como ressuscitada e já não há Sr. Tajamura para ninguém. Aparece no escritório do Truman com o ar de sobrevivente da floresta, mas o intuito é de dar uma história que a credibilize como vítima do incêndio e tem o objetivo de saber se está sob suspeita pelo incêndio na serração. Até se nota, até mete fuligem na cara para parecer. É verdade, porque ela aparece com cenas e eu penso, já passou tanto tempo do incêndio, ela inclusive diz ao Truman que andou pela floresta perdida, que foi para outra cidade, esteve noutra cidade durante um tempo. E nem lavou a cara num ribeiro. Obrigado, floresta, é isso, não é? É só isso. Ela conta uma meia-verdade sobre o telefonema que recebeu na noite do incêndio para ir à serração. Sobre ver Shelley também, conta isso, e de a desamarrar. E depois diz que se perdeu no meio de fumo e chamas. Explicou o medo que sentiu e a perseguição a que seria submetida e por isso, quando fugiu, acabou numa cabana de verão da sua família em Pearl Lakes. Que eu acho que era a mesma cabana onde o Leland... passava tempo com os avós. Sim, ou pelo menos o mesmo lago, os ditos Pearl Lakes. A casa estava abastecida, então ela esperou lá que o seu suposto assassino a encontrasse. Mas como ela ficou sem comida, primeiro decidiu voltar para Twin Peaks. Quem está a ficar psicologicamente quebrado ultimamente é Ben Horne. Ele está em modo nostálgico a ver filmagens sobre como a vida no The Great Northern costumava ser simples antes do seu pai morrer. Aliás, ele vê uma filmagem dele e do próprio irmão quase a porem o primeiro tijolo, que não era das fundações. Pois é. E até é uma filmagem bastante bonita, porque sim. Está muito bem feito. Parece dos anos 20. Sim. Estava mesmo muito boa. Entretanto, Hank entra no escritório e Ben não perde tempo a dizer que Hank é um fracasso porque Catherine está viva e é responsável pela sua queda. Isto sem mencionar que, nesse meio tempo, o Ben foi preso por assassinato e o seu advogado foi publicamente revelado como um assassino psicótico e incestuoso. Hank retalia informando que já não trabalha para ele, mas para Jean Renault, e que o One Eye Jack deixou de ser dele. E agora, não sei se tens alguma coisa a dizer, mas vamos à tua parte preferida, que é... Nadine. E o seu rejuvenescimento. Quanto à sua saga, o seu marido Ed e o psiquiatra Lawrence Jacoby vão negociar com o vice-diretor do Liceu Twin Peaks para que a Nadine seja admitida no ano de finalista, pois acham que isso a ajudará na sua atual condição mental. Como é que um psicólogo pode ir a uma escola pública dizer que uma senhora de... 35 anos? Ela só tem 35 anos? Sim, ela parece ter mais, mas pelo menos é a idade oficial que dizem. Eu não sei porque é que eu decorei isso. 35 anos deve de ir para a escola com uma cambada de adolescentes de 17 anos e fingir que anda lá. Pois. Eu não sei, isso pareceu uma situação um bocado estranha. Bem, isso até foi antes daquele filme com o Drew Barrymore, o Never Been Kissed, Nunca Fui Beijada, em que supostamente uma mulher de 30 e poucos anos também vai para a escola. Já sei, sim. Sim. Portanto, era outro século. Ok, exato. Nós somos do outro século. Era outra vida. Era outra vida. Que medo. Sim. E lá está, por algum motivo, o vice-diretor acaba por admitir a Nadine. Porque é uma coisa que faz toda a lógica. Pois, também acho que sim, não é? Na escola, a Nadine mostra-se como uma potencial grande atleta devido à força sobre-humana que adquiriu depois de ter estado no hospital. Vai a audições para ser menina de claque e pergunta à dona se ela ainda está a namorar com o Mike Nelson, que eu tenho que chamar de Miguel Nelson. Miguel Nelson é tão bom. Sim, porque nós já temos o Mike dos sonhos do Cooper, é não verdade. E este é outro Mike. Depois há o Bob, também é entidade. Depois há o Bobby, que é o namorado da Shelley. E o amigo Mike, também conhecido por Snake. Pá, acho que para distinguir mais... Miguel Nelson é um bom nome. E pronto, ela diz à dona que está interessada nele. E a dona fica assim um bocado perplexa. Ela vai até
atrás dele ao ginásio da escola onde ele treina, pondo-se a levantar quantidades sobre-humanas de peso ao ponto de o treinador de luta livre, que é o desporto de Miguel Nelson, a convidar para se juntar à equipa. Por sua vez, o Bobby está entretido na casa de Shelley a experimentar um dos fatos de Leo Johnson para levar para uma tentativa de reunião. Extorsão. Sim, extorsão. Com o Ben Horne, e com base na gravação que ele encontrou na sola da bota do Leo Johnson, onde se ouve este e Ben Horne a combinarem o incêndio da serração. Shelley, neste momento, parece todos nós durante a pandemia. Está farta de estar em casa e, como se não bastasse, a cuidar do marido abusivo, mas que agora está em estado vegetativo e que nem é a galinha dos ovos de ouro que ela pensava que ele ia ser quando houve a coleta do prémio do seguro. Quando Bobby chega ao escritório do Ben no hotel Great Northern, só o consegue ver com a influência da Audrey. Mas o Ben não está nem para aí para a chantagem e rapidamente o manda embora. O Bobby ainda grita com o Ben a dizer que há mais do que uma cópia da gravação, mas é levado pelos seguranças. Audrey, que ainda estava nas redondezas, o ajudou mais uma vez e em troca ele ofereceu-se para lhe comprar um gelado. Ele pergunta se ela quer um copo ou um cone. E então vem a linha mais porno sedutora da série. Um cone. Eu gosto de lamber. Aqui a Audrey quer dizer, ela gosta do Cooper, está a tentar se ligar com o Cooper, mas ela aqui vê-se claramente que ela toma uma nova abordagem. Porque a situação do Cooper lhe dizer que ela é jovem, na parte do quarto, e ela dizer-lhe, mas eu hei de crescer e nessa altura tu não te vais ver livre de mim, porque isto é uma das frases que ela diz quando está sentada no quarto do Cooper. Parece que ela aqui tem um bocado aquela sensação de, ok, então até lá vou-me divertir, sim. Sim, é verdade. E faz bem, não é? Faz, claro. E o Bobby tem a idade dela. Sim, é Acho isso. que a única questão aqui... Mas é que está com a Shelley, não é? Quer dizer, é que o Bobby convenceu a Shelley a ficarem com o Leo em casa para poderem ganhar dinheiro. Não conseguiram ganhar dinheiro. A Shelley tem que se despedir, ou seja, a Shelley sai de uma relação abusiva com o Leo Johnson para se pôr numa relação com o Bobby, que claramente se está a ligar, que liga tanto a ela como liga a que o Leo fique melhor, que é nada. Sim, exatamente. E esse para mim é o problema com esta situação. Sim, aqui o principal responsável é o Bobby. É o Bobby. Mas Sim. se calhar até a Audrey nem sabe que ele está com a Shelley. Porque Achas? a Shelley não está na Pois, escola. É verdade. Talvez. Sim. E lá está, ela está em casa a escovar os dentes de Leon, enquanto isto tudo acontece, quando o telefone toca. E quando atende, repreende o Bobby por a deixar tão sozinha. E depois começa a acontecer coisas estranhas. Ela percebe-se que o Leo começou a rolar para a frente na sua cadeira de rodas. Agora é uma parte que eu acho que toda a gente tem mommy e daddy issues. Isto vai ser assim por algum tempo. Aqui neste caso vamos começar pelos mommy issues da Norma. No restaurante da Ballard vemos uma Norma desiludida a tirar as toalhas e os enfeites do restaurante, uma vez que o grande crítico De comida. de restauração, o MT, já foste. Exato, MT já foste. Finalmente falou e não foi nada simpático. A Vivian, a mãe da Norma, aparece e revela que é ela quem é o crítico de restaurantes. Isto naturalmente não cai nada bem à Norma, ainda mais porque esta crítica colocou o seu sustento em risco. Óbvio, quer dizer, mas que raio de mãe também é esta? Eu percebo o que ela diz da ética profissional e está tudo muito correto. Sim, Mas não tinha ido lá. Claro. Se queria ter ética, tivesse ética em todo lado. Dizia que havia um conflito de interesse e não ia lá. Exatamente. Isso é só hipocrisia. MT já fostes. Já fostes mesmo. E é o que a Norma faz, porque ela decide deixar de conviver com a mãe para não se magoar mais. Enquanto este drama acontece, Hank e Ernie, os respectivos maridos da mãe e filha em questão, estão-se a divertir no One Night Jacks, sendo que deram a desculpa às duas de terem ido numa viagem de caça. O que de certa forma foi, pois eles foram predadores das meninas do One Night Jacks, Exato. não é? Eles encontram-se com o Jean Renault e que Hank diz a ele que se chama de Daryl Lodwick, que é o nome do magistrado que apareceu quando da visita à Twin Peaks do juiz,
que deixou a Leland à solta por ter morto Jacques Renault. Não sei se te lembras disso. Lembro-me perfeitamente. Sim. Hank disse ao John que o Ernie lhe pode resolver o problema de lhe arranjar rapidamente $125 mil em dinheiro, através da intermediação de venda de um monte de cocaína. 4 quilos. 4 quilos já. Esse monte de cocaína é a tal que desapareceu durante a investigação da polícia canadiana e que andam a tentar atribuir as culpas ao Cooper a quando da visita ao One Night Jacks para resgatar a Audrey. Sim, hoje estou com a dicção, deve ser do vinho e do pão de queijo, acho que... Parece que o plano é outro que 4 dos 5 quilos, estava aqui a ver as notas, são 5 quilos, mas 4 que eles têm, sejam vendidos e o 5º quilo seja plantado no carro de Cooper. Mas não a totalidade, só algumas partes que é para não dar muita cana. Exato. Quando eles regressam a Twin Peaks, o facto de a Vivian já se ter ido embora acaba por dar jeito ao seu marido Ernie para ter mais espaço para tratar do assunto. Vamos à próxima personagem com mommy issues. Qual é a próxima personagem com mommy issues? É Truman, só que ele não admite que os tem. Já percebi. A vida amorosa de Truman é cheia de reviravoltas. Ele é acordado à noite por um barulho do lado de fora da sua casa. Ele fica alerta, pega na arma e quando abre a porta aparece a Josie com ar de ter sido violentada e com as roupas sujas. Isso não tem, graça nenhuma. Ele age como seria normal agir. Ela fica hospedada na casa dele para recuperar e quando ela está em melhor condição, o Truman insiste para saber o que aconteceu. E bem, exato. Não é? E é aí que Josie explica que costumava trabalhar para um homem chamado Thomas Eckhart em Hong Kong. Foi ele que a tirou da prostituição e me ensinou sobre a vida e os negócios. Ela acrescenta até que esse Thomas foi o seu pai, mestre e amante. Isto faz-me impressão de ouvir, não sei se a ti também, claro. Sim. Porque ecoa muito toda a temática de mulheres jovens e homens mais velhos e com mais poder que vemos ecos por Twin Peaks inteira, assim como por Hollywood. Exato. E embora ela tivesse medo de trair o Thomas Eckhart, quando ela conheceu o Andrew Packard no meio dos negócios, ele acabou por aceitar a sua proposta de casamento. Porque é aí também que a gente percebe que o Andrew Packard tinha negócios com esse Thomas Eckhart. Exatamente. Ou seja, eles tinham algum tipo de negócio que nós, a este momento, não percebemos bem ainda quais são os tipos de negócios. Sabemos que não vão ser negócios muito claros, mas sabemos que eles eram business partners, digamos assim. Isso quase parece atrizes nos ditos anos de ouro, como a Marilyn Monroe, não é? De Hollywood, a terem algum tipo de relacionamento com produtores e também com o pessoal da máfia para ajudar a movimentar dinheiro e interesses mais capitalistas e obscuros a serem perseguidos. O Truman também pergunta a Josie quem é afinal o Jonathan Lee. Ela diz que ele trabalha para o Eckhart e que a teria matado se ela não tivesse escapado porque Eckhart é obcecado por possuir a Josie. Ela demonstra-se preocupada pois Andrew Packard tinha recursos para protegê-la, ao contrário de Truman. Ficamos sem saber até que ponto isto é verdade, pois ela diz também que é Thomas Eckhart quem é responsável pela morte do seu marido Andrew. E nós já sabemos que, pelo menos, ela também é responsável em conluio com o marido da Norma. Seja como for, ela acaba por se demonstrar preocupada, pois acabou por se condenar não só ela própria, como também ao Truman. E que mommy issue é que terá aqui? Eu acho que é outra vez a cena de salvar uma mulher. Portanto, acho que ele a ama. Sim. Acho que efetivamente aí é uma questão também de amor. É uma questão de amor, sim, mas é uma pessoa misteriosa que parece estar constantemente a brincar com ele. A Josie. Sim. Efetivamente ela está a brincar com ele porque nem as explicações que ela dá são também muito claras. Ela continua a ser muito misteriosa naquilo que diz. Ou seja, ela fala
fala dessa relação com o Andrew, com o Thomas, mas na realidade ela nunca diz qual é que é o seu papel no meio disso tudo, como estavas a dizer. É verdade. Dá-me a ideia que o Truman deve ter tido uma mãe bastante frágil e misteriosa. Talvez. Sim. E isso leva-me a falar do James, que ele também tem mommy issues e é muito mais birrento que o Truman. Eu gosto mais do Truman porque pelo menos ele pegou nesses ditos mommy issues e tornou-se um tipo, não sei, decente. Às direitas. Sim. Como se diz, às direitas. Vamos finalmente saber o que é feito do James. E o que vemos é uma versão irritante do James Dean. Ele a andar de moto com a sua cara de poucos amigos por causa da sua mente confusa. Entretanto, para num bar de beira de estrada para beber uma cerveja e vemos um Corvette descapotável no estacionamento. Que pelos vistos é dela, da rapariga que vai lá estar, a beber a sua bebida e é da mesma cor e modelo que o carro do Leo Johnson. E falo de uma rapariga porquê? Porque lá está. É uma senhora? Sim, é uma senhora, é verdade. Só que eu estava a chamar rapariga porque ela é da minha idade, muito provavelmente. É uma senhora. É uma senhora. Eu estou a fazer festinhas no ombro da Helena e estou-lhe a dizer que é uma senhora. Sim. E pronto, eles conhecem-se. É uma mulher loira vestida de mulher fatal e está sentada sozinha no par. E é ela quem mete conversa. Diz que se chama Evelyn March e pergunta-lhe se ele é habilidoso com carros, pois ela destruiu o Jaguar do marido e precisa de consertá-lo antes que ele volte para casa. A senhora é bonita, rica, está sozinha e cheira a saritos, o que já sabemos que é um irresistível afrodisíaco para James. E em parte a Laura Palmares era assim. E já sabemos também que a mãe dele desaparecia. Sim, e portanto aqui os mommy issues dele não são falados de uma maneira tão, pronto, a implicar, porque lá está, mesmo sendo uma personagem fictícia, não é uma coisa bonita. Quando James está a trabalhar no carro do marido de Evelyn, eles conversam. Ela chama o carro de apenas mais um brinquedo único e perfeito que o seu marido Jeffrey possui e considera-se assim mesmo mais outro brinquedo parte desta coleção. James começa a divagar sobre a sua moto, acelerando e disparando na escuridão. Epá, isto para mim é uma grande seca. Talvez quando eu tinha 14 ou 15 anos eu iria suspirar e pensar ele é tão giro e tão profundo, mas já foi há muito tempo. Exato. Evelyn oferece-lhe de seguida o quarto da sua casa sobre a garagem para ele poder trabalhar nos próximos dias. Acho que podemos antever, pelo que já vimos antes com a média, que daqui a nada o James vai desabafar um trauma seu à Evelyn. Isto vai dar um mote para que ele, parafraseando o grande poeta luso Joaquim de Magalhães Barreiros, mais conhecido por Kim Barreiros, tirar o Jaguar cedo, pôr à noite e também de tardinha e fica até trocando óleo na garagem da vizinha. Muito bom, muito bom. E agora vamos falar de outro enredo amoroso, ou de outros enredos amorosos, e acho que é a vez da Lucy, do Andy e do Dick Tremaine. Desta vez é o Dick a fazer uma investida na Lucy, pois está convencido de que a criança que ela carrega é dele e está muito interessado na ideia de ser pai. Mas como é que ele agora está interessado na ideia de ser pai se ele queria lhe dar $700 para ela fazer um aborto? Porque se calhar ele é um narcisista. Então certo. Imagina que vai sair uma versão pequenina dele próprio. Okay. E depois ele também está a envelhecer. Está bem. Pelo menos foi a justificação que eu arranjei. Não sei, aquilo pareceu-me tudo muito estranho. Também achei. Mas certo. Sempre, pelo menos para mim foi assim que eu lidei com a situação. Ele foi à esquadra à procura dela e vemos eles os dois em modo competitivo, ele e o Andy. Tanto que o próprio Dick até se tornou um mentor para um jovem em risco, só para tentar criar competências paternas, mas também seduzir. Eu acho que é isso, acho que é mais para seduzir a Lucy e para dizer que é um bom homem para ser o pai do filho e para ela estar com ele. Sim, os narcisistas adoram competição e adoram ser escolhidos em detrimento de outros.
Esse jovem é chamado, pelo menos é a alcunha, é o Pequeno Nicky. Apesar de ser visível que Lucy está dividida entre os dois homens, o Andy coloca a tónica em todos se darem bem em prol da estabilidade de Lucy. Quem está a ouvir esta interação é Rock, que não percebe porque é que ele não luta mais pela Lucy, mas Andy sabe o que está a fazer, mesmo que isso o magoe, pois ele sabe que comportamento moral e másculo é a melhor forma de a conquistar. Eu compreendo e pronto, apesar de eu ser uma mulher comprometida, e sim, para mim bad boys não, mas comportamento moral e másculo... É a cena. É a cena, Edgar. Amo-te, próprios. No dia seguinte, o Dick aparece na esquadra com o pequeno Nick à procura da Lucy, pois eles iam beber um batido, e ele queria saber se a Lucy estaria disponível para se juntar. A Lucy não está, pois foi ajudar nos preparativos do casamento do Doug Milford. Se bem se lembram, e se bem te lembras, ele é o irmão do presidente da Câmara. O pequeno Nicky faz logo uma birra, porque significa que não vai ter o batido que queria. O Andy oferece para os acompanhar. Eles vão então para o restaurante da Bar e o pequeno Nicky demonstra ser ainda mais a criança perfeita para um anúncio que motiva o uso de preservativos, pois ele começa a pregar partidas irritantes aos dois adultos que o acompanham. Ele é tipo Dennis the Menace, Dennis o Pimentinha. Sim. Pronto, aí acho que o controle da densidade populacional seria uma boa opção. É. Mais tarde vemos o casamento de Dougie a acontecer no hotel The Great Northern. A sua noiva Lana é muito jovem e bonita, o que leva a que o Dwayne, o irmão rival de Dougie, como já falamos, comece a protestar o casamento e chama Lana de interesseira. Felizmente o convívio conflituoso é evitado pelo xerife Truman, que também lá está. Durante o copo d'água do casamento, Denise chama Cooper à parte para conversar. Primeiro dá-lhe as más notícias, que é o terem sido encontrados resíduos de cocaína no carro do Cooper. Ela admite que tudo indica que alguém está a tramar o Cooper, mas precisa de provas. Depois mudam de assunto e lá está, começam a falar da transexualidade, ou não sei. Travesti, neste caso, porque ela fala realmente nessa parte. Sim, ela diz que se travestiu que descobriu isso, como falaste há bocado, quando se travestiu para se infiltrar numa prisão. Se bem me lembro, ela disse que foi uma surpresa para todos, descobri que tudo pareceu certo para ela. E não sei. Eu acho que isso ainda está pouco explorado. Sim, acho que o mais provável é ser trans. Não sei, não tenho mesmo a certeza. A parte dançante da festa começa e vemos Cooper a dançar com Audrey e Andy com Denise. Vamos às nossas cenas finais? Vamos às nossas cenas finais. Josie aparece em casa da Catherine e do Pete Martell e informa a Catherine que o seu irmão Andrew Packard foi morto por Thomas Eckert e que agora Catherine está em perigo. Catherine diz que sabe disso, assim como sabe que Josie teve uma participação na morte de Andrew e na sua quase morte na serração. O que ela não sabe é o porquê de Josie querer salvá-la agora. Josie diz que foi forçada a todas essas coisas e agora ela veio até Catherine porque não tem mais para onde ir e coloca-se à mercê da sua cunhada. Catherine faz a Josie uma oferta que ela não pode recusar, que implica uma boa dose de humilhação e tortura psicológica. De agora em diante, Josie é a sua empregada e se ela lhe desobedecer, o mínimo que seja, Catherine contactará Eckert e a entregará a ele. Josie concorda e pronto, e segue o seu caminho. Depois dela sair de cena, o supostamente falecido Andrew Packard aparece e ele e a irmã comentam que tudo está a seguir conforme planeado e que agora o que eles precisam fazer é esperar que Eckert venha buscar a Josie e que eles estarão de olho. Estarão prontos para o receber. Sim. Há duas coisas nestes dois episódios, ou acho que é nestes dois episódios, que também me chamaram a atenção. Então. Há duas referências a Shakespeare.
Então, conta lá. Uma, quando o Ben Horn está a ver o vídeo, o filme dele quando era criança, e ele faz aquela This is the Winter of Our Discontent, que é de King Richard III, do Shakespeare, e é quando no Shakespeare ele é referido como, esta parte é referida como uma mudança, como alguma coisa que se vai renovar, como alguma coisa que se vai alterar. Então espera aí, este é o inverno do nosso descontentamento. Ok. Porque ele depois continua, aquilo é do Duke qualquer coisa e essa parte é realmente essa parte da mudança. O que mostra duas coisas em relação ao Ben, pelo menos para mim, que é aquela questão, e há bocado era para dizer isto e depois esqueci-me completamente, que é a questão de tudo mudou na vida do Ben. É verdade. Tudo. Ele perdeu o negócio da serração, aliás, ele perdeu, inclusive, ele ainda não perdeu, eu ainda não percebi muito bem se ele já perdeu o The Great Northern Hotel, mas efetivamente ele vai perdê-lo porque a Catherine pediu para ele assinar os papéis em que passavam as coisas também para o nome dela, ou seja, tudo aquilo está a mudar na vida dele. E eu achei que aqui o Shakespeare é puxado exatamente nesse sentido. Será então o descontentamento do Ben em perder tudo, por isso simplesmente? Sim, e mesmo essa questão de uma mudança e de renovação quase que lhe vai acontecer. Renovação, seja ela positiva ou negativa, Sim. neste caso. Sim, verdade. Seja lá o que for, ele espera sempre dias de sol a seguir, não é? É isso. E daí a referência ao inverno. E acho que é nesta nota, a falar sobre estações do ano, que... Pomos de Vivaldi e terminamos como nós sabemos sempre, não é? É verdade. Porque, já sabem... As corujas não são o que parecem.